Glória a Deus, paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo, que Deus os abençoe grandemente. Estamos mais uma vez em mais um momento de ensino da Palavra de Deus. Estamos a aprender das Sagradas Escrituras, mais especificamente do Apocalipse. Estamos no livro do Apocalipse, é uma maratona apocalíptica. Estamos interpretando desde o primeiro capítulo até o último capítulo de Apocalipse. Estamos já no capítulo de número 16. Estamos finalizando hoje as 7 taças do juízo de Deus, tá? Todas as sextas, né? Lembrando, nós temos um encontro marcado aqui, a partir das 18h30, para juntos estarmos aprendendo da Palavra de Deus, aqui na página do Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. Sexta passada, infelizmente, não deu para que eu pudesse fazer a transmissão. E então, por conta disso, nós não conseguimos estar, até mesmo conseguimos nem avisar os irmãos, né, pelo Face aí, porque foi muito repentino, né, o contratempo. Então, infelizmente, não deu certo. Mas nós estamos aqui hoje e vamos dar continuidade àquilo que o Senhor Deus tem colocado em nosso coração. Livro do Apocalipse, capítulo de número 16. Nós vamos ler agora o verso de número 17 e vamos falar da 7ª taça, tá bom? Então hoje nós finalizamos as taças, o juízo das 7 taças. Verso de número 17 do capítulo 16 de Apocalipse. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Lembrando que tem um templo no céu, tem trono no céu, tá? E deste templo sai uma voz dizendo: está feito, ou seja, está cumprido. O verso de número 17, ele é literalmente para dizer que concluiu-se aqui o juízo de Deus por sobre a face sobre aqueles que estão na terra, tá? Essa é a grande tribulação, faz parte aqui ainda da grande tribulação. Então aqui conclui o juízo de Deus em relação às trombetas e às taças. É isso que o verso está falando. Não quer dizer que Deus nunca mais não vai haver juízo mais. Vai ainda haver juízo da parte de Deus, mas não de taças e não de trombetas, porque finaliza aqui. Bom, então o verso de número 17 está dizendo que está concluído o juízo de Deus através das taças. Vamos para o verso de número 18, ó. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Então note que haverá um grande terremoto no final aqui do período tribulacional, e segundo este verso, é um terremoto que nunca houve por sobre a face da terra. Então você já viu os terremotos, os maiores terremotos da história, não chega perto deste terremoto. Esse terremoto é muito maior, é algo muito catastrófico, tá? E inclusive, este terremoto é a manifestação do juízo de Deus, porque a 7ª taça ela foi derramada, tá? E depois da 7ª taça ser derramada, vem este terremoto. Então é a manifestação do juízo de Deus no final do período tribulacional. Verso de número 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Note que aqui temos 3 juízos, tá? Temos o juízo à grande cidade, que diz que a grande cidade se fendeu. Essa grande cidade, os escatólogos, em sua maioria, concordam que é Jerusalém. Está falando de Jerusalém, a grande cidade. Aí tem o mesmo juízo sendo manifesto a um segundo grupo aqui, que são as demais cidades. Ó, e as cidades das nações caíram. Então note que esse juízo atinge a grande cidade, que é Jerusalém, atinge outras cidades das nações e um terceiro que é a Babilônia. Deixa eu achar aqui a parte do verso. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Nós lembramos que essa grande Babilônia, essa Babilônia que a Bíblia fala aqui no Apocalipse, aqui está como grande Babilônia,
nós já estudamos e já aprendemos que ela seria o centro do império do anticristo. Alguns acreditam que é a própria Roma, que Roma se tornará esta Babilônia aqui do período do anticristo, né? Então seria a sede, o lugar onde o anticristo estaria, e ele vai chefiar de lá, ele vai governar o mundo de lá, da Grande Babilônia. E a Grande Babilônia, ela funciona como um centro de pecaminosidade, de ações malignas, né, da parte do diabo, já que seria aqui o centro do mundo, né, nesse período tribulacional, tá? Então, essa Grande Babilônia não se sabe onde que vai ser isso, tá? Alguns acham que será em Roma, mas não, a Bíblia não diz isso, tá bom? Então, agora vamos para o verso de número 20. Então, o verso de número 19 está falando do juízo de Deus através deste terremoto, a grande cidade que seria Jerusalém, as demais cidades das nações e a Grande Babilônia, tá bom? Que é a sede ali do anticristo. Apocalipse 16, verso de número 20 agora. E toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Acredita-se que através deste terremoto, ele vai ser de uma escala bem alta, nunca jamais visto, né, sobre a face da terra. Ele vai ser tão poderoso a ponto de destruir montes e através do maremoto poder varrer ilhas, tá? Então seria algo muito catastrófico mesmo, que geraria um grande tsunami, varreria ilhas, tiraria ilhas do mapa e destruiria montes, tá? Seria essa a interpretação mais lógica para este verso aqui, o verso de número 20. Verso de número 21. E sobre os montes caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então, dando continuidade aqui ao derramamento da 7ª taça, nós vemos uma praga de saraiva. Então, não só o terremoto, mas uma chuva de pedras, tá? E essa saraiva, ela vai ser tão agressiva que vai fazer com que os homens, né, as pessoas que vão ser atingidas por ela, venham blasfemar contra Deus. E a Bíblia diz aqui que o peso das pedras que vão cair, elas são do peso de 1 talento. Quanto pesa 1 talento? Depende. Que a gente não sabe qual é o tipo de talento que João está falando aqui, tá? Lembrando que eles viviam num tempo helenizado, ali a cultura grega era muito proeminente nos tempos de João, ali nos tempos de Jesus. E então pode ser que eles estejam falando do talento grego, mas pode ser que não também, porque a Bíblia fala aqui da Grande Babilônia, e pode ser que como figura está falando do talento da Babilônia, que já seria um outro peso. Mas Roma é que imperava, então pode ser que estão falando do talento de Roma, que já é um outro peso. Só que o povo inicial aqui a receber essa mensagem, né? O povo inicial não, né? O próprio João, ele é israelita, e o talento judeu ele tinha um outro peso. E o talento dos hebreus antigos tinha um peso diferente também. Então é difícil falar qual é o talento, tá? Qual é o peso dessa pedra. Que talento? João não falou que talento que é. João escreveu dizendo, é do peso de 1 talento. Mas João não falou qual talento que era, né? Tipo, ninguém perguntou para João, mas João, qual talento? O romano, o grego, o hebreu, o babilônico, qual talento? Porque muda o peso, né? Por exemplo, o talento grego, ele pesava 20 quilos. 20,0 alguma coisa, né? Tem uns quebradinhos ali. Mas para a gente arredondar, o talento grego, por exemplo, pesava 20 quilos. Se essas pedras, né, da saraiva e da chuva de saraiva, elas forem do talento grego, então são pedras de 20 quilos, tá? Por exemplo, o talento romano já era 32 quilos, mais ou menos, né? 32, alguma coisa. Mas para arredondar. Então, se for o talento grego, já é 32 quilos, né? O talento egípcio já tinha 27 quilos. O talento caldeu, né, que é da Babilônia, tinha o talento leve, que era 30 quilos, e tinha o pesado, que era de 60 quilos. Olha só que loucura. E o talento hebreu, dos hebreus antigos ali, era de 34 quilos, 34,2 mais ou menos. Então note que os pesos são variados de cada povo,
qual talento que João está falando? O romano? O grego? O hebreu? Não dá para saber. O babilônio? Não dá para saber. Mas o menor, o mais leve, era o grego, 20 quilos. Então imagina, uma pedra de 20 quilos, uma não, né? Várias pedras aí do peso de 20 quilos caindo sobre os homens. E por isso que eles vão blasfemar contra Deus. É aqui a manifestação do juízo de Deus através da 7ª taça derramada por sobre a terra. Estamos falando do período tribulacional e mais especificamente do fim dele, tá? Bom, aqui nós temos então o derramamento da 7ª taça. Como nós estamos fazendo um paralelo às 7 trombetas, já que nós aprendemos que as 7 taças são as 7 trombetas, só que vista de ângulos diferentes, por isso são escritos de modo diferente e são sinalizados de forma diferente. As 7 trombetas como trombetas, óbvio, e as taças como taças. Bom, vamos agora falar da 7ª trombeta. Lembrando que nós já falamos das trombetas lá atrás, tá? Então a gente está interpretando o Apocalipse, seguindo capítulo por capítulo e verso por verso. Então a gente já passou das trombetas. Mas vamos voltar a falar da 7ª trombeta, só para a gente entender o paralelo aqui com a 7ª taça. Vai ser melhor, né? 7ª trombeta, nós já passamos por ela, está lá em Apocalipse 11:19. Vou fazer a leitura, ó. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca de sua aliança foi vista no seu templo. Ó, note, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Justamente o que ocorre com o derramamento da 7ª taça. Vamos voltar lá no verso de número 18 que nós lemos, ó. Houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto. O verso 18 diz, da taça. Voz, derramou a taça, vozes, trovões, relâmpagos e um terremoto. Olha lá a trombeta. Aqui, ó. Relâmpagos, vozes, trovões e terremoto. Então, note, a 7ª trombeta é a 7ª taça vista de ângulo diferente. E ainda fala aqui no verso de número 19, que nós lemos, da grande saraiva. E a grande saraiva, ainda falando sobre a 7ª taça, nós lemos ali no verso de número 21, onde tem a saraiva, ali a chuva de pedras, tá? Então, só para recapitular, e a gente fechar aqui as trombetas e as taças. João estava no céu e teve a visão das 7 trombetas e os seus juízos. João é levado para a terra e tem a visão das 7 taças e dos seus juízos. As 7 taças são as 7 trombetas. Quando um anjo toca uma trombeta, um outro sai com uma taça e derrama a taça, e aí ocorre todo aquilo que Deus vai fazer, né? Vai cumprir, aí que é o juízo dele por sobre a face de todos que estão na terra no período tribulacional. Bom, finalizamos aqui então as 7 taças. Finalizamos aqui os juízos de Deus através dessa taça. Mas ainda o texto continua. Lá no capítulo de número 18, tá? É lógico que muda um pouco o contexto, nós vamos entrar em uma outra questão, nós vamos falar da queda da Babilônia, e o verso de número 18, aliás, o verso de número 1 do capítulo 18 já inicia assim. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Alguns acham que este outro anjo é o próprio Jesus e João teve ali uma má interpretação. Mas provavelmente que seja de fato um anjo, porque João ele conhecia Jesus, tá? E quando João vê Jesus, ele descreve as características de Jesus, né? Os pés como latão reluzente, o cinturão de ouro, enfim, né? Há uma descrição. Toda vez que ele vê Jesus, ele descreve. Aqui o anjo ele não descreve. Um anjo e pronto, final. Tá? Então, provavelmente que seja de fato um anjo. Alguns confundem com Jesus por causa da terra ser iluminada com a sua glória. Então, alguns acham, porque para iluminar a terra com glória, quem tem glória é Deus, né? Então a gente, né, começa já a jogar tudo para Deus. Mas Deus, ele tem glória, obviamente, a glória dele, ele é dono de toda a glória, de todo o poder. Mas ele pode dar a quem ele quiser o seu poder, né? Ele pode fazer com que um anjo tenha a luz, a gente lembra de Lúcifer, né? Portador da luz, que tenha a luz e que ilumine, ponto final. Deus é Deus, ele pode fazer o que ele quiser porque ele é soberano, né? Bom, mas independentemente se aqui é um anjo ou se independentemente disso, o que nós vemos aqui é a expressão da autoridade desse ser, tá? No caso aqui, sendo um anjo, é uma autoridade desse ser angelical.
e aqui mostra claramente que ele é participante do juízo de Deus. Note que no Apocalipse, os anjos são participantes do juízo de Deus. Tá? Então eles são ministros de Deus, eles servem a Deus. E eles não só servem a Deus nos dias de hoje, como serviam antigamente, como vão servir nos tempos da grande tribulação. Né? Até em Apocalipse fala de um anjo que sai para pregar o evangelho, anunciar as boas novas no período da grande tribulação. Bom, esse é um outro papo, né? Verso de número 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Aqui é uma proclamação da queda da Babilônia, tá? Uma proclamação da queda dela. Lembrando, né, que a Babilônia, como eu disse já, eu quero ressaltar, não se sabe quem é a grande Babilônia, qual cidade será a grande Babilônia. Alguns acham que de fato será Roma, mas a Bíblia não diz isso. Isso são especulações escatológicas, tá bom? Mas lembrando que Babilônia é um lugar onde o anticristo ele vai sediar ali, e dali é que ele vai comandar todo o mundo, e dali é que vai surgir ou vai ser difundido, né, toda a sorte de pecaminosidade e tudo mais. Tanto é que o juízo de Deus sobre a grande Babilônia é algo muito agressivo, né? Nós vemos aqui no livro do Apocalipse por conta disso, tá? Então aqui nós vemos a proclamação da queda da Babilônia. E neste mesmo verso de número 2, há uma descrição de sua malignidade, tá? Então, lendo novamente. E tornou-se morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda a ave imunda. Essa é uma descrição de sua malignidade, ou seja, é um lugar, ou será um lugar totalmente maligno, tá? Mas tem algo interessante aqui ainda nessa grande Babilônia que nós vamos falar mais à frente. Vamos pular aqui já para o verso de número 3. Ó. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Essa é uma descrição da influência da grande Babilônia por sobre a face da terra, tá? Não só em questões de pecado, como em questões econômicas, tá bom? Até aqui fala de mercadores, fala de reis, fala da terra se enriquecer, né, com a grande Babilônia. Então é um lugar onde, através do pecado, eles conseguem se enriquecer, né? Já que ali é toda a desordem, tudo aquilo que é contra Deus, é óbvio que o anticristo ele vai sediar ali, tudo que é contra Deus é dali que é comandado, e essa grande Babilônia ela vai servir como um centro ali de enriquecimento das nações, tá? E através dela que as nações vão se enriquecer, tá bom? Por isso aqui fala da terra que se enriqueceram com a abundância de suas delícias, tá? Então aqui tem muita questão política aqui e econômica vinculada ao pecado aqui. Verso de número 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Olha que interessante, há um juízo por sobre a Babilônia e uma orientação, na verdade, ali é um mandado da parte do Senhor, para que o povo dele saia da grande Babilônia. Mas aí você se pergunta, mas espera, o povo de Deus já não foi arrebatado? Sim, de fato, a igreja foi arrebatada, é a noiva do Cordeiro e está nas bodas do Cordeiro. Aqui é o período da grande tribulação. Mas muitas pessoas que ficaram porque não vigiaram, tá? Estavam numa qualidade, uma característica de igreja, não vigiaram, ou são pessoas que às vezes iam na igreja por ir, enfim, não tinham compromisso com Deus, conheciam o evangelho, mas não vivia a plena verdade do evangelho, então não foram arrebatadas, tá? Muitas pessoas também se converterão no período da grande tribulação, haverá pregação, haverá as duas testemunhas que nós já mencionamos, haverá pregação do evangelho. Então muitas pessoas se converterão. Então o que ocorre aqui nessa cidade é que existem pessoas aqui que se renderam a Cristo no período da grande tribulação,
se tornaram igreja, não é noiva, porque a noiva já está nas bodas do Cordeiro, se tornaram igreja, mas ainda não alcançaram a sua salvação plena, tá? Porque Jesus ainda não chegou, ele não veio na sua segunda vinda, tá bom? O que ocorre aqui é que este povo vai ser participante do juízo contra a Babilônia. Então, para que este povo não participe do mesmo juízo, Deus ele fala para o povo, sai da Babilônia, porque ela vai ser julgada, e vocês que aceitaram a Cristo vão ser julgados também por estar no mesmo lugar. Então saiam daí, antes que vocês acabam aí sofrendo as consequências do juízo à grande cidade, tá bom? Esse é o verso de número 4. Verso de número 5. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Lembrando que aqui, quando fala Deus se lembrou, não quer dizer que Deus se esqueceu, tá? Está querendo dizer que Deus está levando em consideração neste exato momento, que até então ele não considerava para juízo, obviamente que ele considerava como pecado, mas que agora ele passou a considerar para juízo, tá? Antes ele considerava como um pecado, ok? E agora, neste momento, ele está considerando para juízo. Então, não quer dizer que Deus tinha se esquecido, e nós sabemos disso, tá? Lembrando que Deus, ele não julga o povo dele aqui, né? Mas apenas a cidade ali e as pessoas que estão ali que não é povo dele. Então note que Deus manda sair, tirar o povo dele para que o povo dele não passe pelo mesmo juízo, né? É isso que ocorre com a igreja do Senhor, tá? Por isso que a igreja é arrebatada, para que a igreja não passe pelo mesmo juízo. Qual juízo? O juízo da abertura dos 7 selos, do toque das 7 trombetas e do derramamento das 7 taças. Então a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, que vai participar das bodas do Cordeiro, ela não passa pelo juízo, ela é arrebatada antes, tá? Primeira coisa que vai acontecer em todo o evento escatológico apocalíptico, a igreja é arrebatada. É a primeira coisa. Depois da igreja ser arrebatada, aí ocorre a abertura do primeiro selo, que vai aparecer o anticristo, depois a abertura do segundo selo, e por aí vai, tá bom? Então por isso a igreja ela é tirada. Do mesmo jeito que aqui, da Babilônia, o povo dele ele é tirado também para não participar do juízo, tá? Bom, então vamos lá. Verso de número 5, ok. Agora verso de número 6. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. O que está ocorrendo aqui no verso de número 6 é uma expressão do que nós conhecemos como lei da semeadura, tá? Então o que a Babilônia fez, ela vai receber em dobro. A lei da semeadura é assim, né? Quando você planta uma semente, você não vai colher apenas uma fruta, você vai colher várias frutas. O que ocorre com a Babilônia é que é a mesma coisa. Ela não vai colher somente aquilo que ela plantou, mas ela vai colher a mais, porque é a lei da semeadura, né? Isso brota, isso cresce, isso tem o seu fruto. E isso que vai acontecer com a Babilônia. Por isso aqui no verso de número 6 fala sobre ela ter a retribuição em dobro, ela beber no cálice em dobro, enfim. É a lei da semeadura sendo cumprida aqui contra a Babilônia, ok? Verso de número 7. Quanto ela se glorificou, em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. O verso de número 17 descreve a soberba desta grande cidade, tá? Então, aqueles que residem ali, né, os que servem o anticristo, enfim, a grande Babilônia se tornará uma potência mundial tão grande, aonde eles vão se orgulhar e se ensoberbecer, achando que a grande Babilônia ela nunca, jamais será destruída. Até mesmo aqueles que, né, os reis da terra, ali, os governantes de outros lugares, eles também vão ter esta mesma perspectiva. Isso é dito em versos posteriores aqui, de que a grande Babilônia é algo que não é um lugar indestrutível.
infalível, é uma potência, é algo extraordinário, sabe? É exuberante em tudo, em questões econômica, política, em dinheiro, enfim. É algo surpreendente, tá? Algo que a Terra provavelmente não viu em toda a história. Aqui é a descrição da soberba da Grande Babilônia por conta dessas características, tá? Então será algo literalmente extraordinário. Por isso, essa grande soberba. Verso de número 8. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. O verso de número 8 nada mais é do que um decreto de juízo contra a Grande Babilônia, tá? Então até aqui nós temos visto que como que funciona a Grande Babilônia em questões espirituais, o que os reis da terra, como eles veem, né, a Grande Babilônia, a sua potência, enfim. E também a sua arrogância, a sua soberba, os seus pecados, até aqui uma breve descrição sobre isso. Já no verso de número 8 é o decreto de juízo da parte de Deus contra a Grande Babilônia. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Verso de número 8 é o decreto de juízo contra a Grande Babilônia, tá? O que nós estamos a ver aqui, amados, são acontecimentos que obviamente estão no futuro, porém, da maneira como o mundo ele anda, este futuro não está tão longe assim, tá? Lembrando que João, o apóstolo, ele diz que estavam na última hora. Ele disse isso quase 2000 anos atrás, tá? Então nós estamos já finalizando isso, né? E a Terra tem clamado muito, porque há muita desordem, o pecado tem se alastrado de maneira grandiosa, muita falsa teologia e falso evangelho. Não que antigamente não existia, existia sim, mas hoje existe mais porque tem mais pessoas na Terra. Então a desordem é maior, o pecado é mais, a quantidade é maior, né? E quantas que se diz cristãos, muitos que se diz pastores, ministérios que se diz verdadeiramente evangélicos, não têm se voltado a coisas que são do diabo. Satanás tem feito coisas dentro de igrejas e através de igrejas. E hoje tem aceitado coisas que a Bíblia diz que é pecado. E tem sido aceito. Então nós vemos, de fato, o amor se esfriando. Nós vemos, de fato, a carnalidade e o pecado crescendo de forma grandiosa. Hoje, o que a mídia e o sistema social apregoa e tenta empurrar a nós, as nossas crianças, são coisas que só é possível ser ou alcançar através do pecado. É o status, é a grandeza, é a vaidade, é a riqueza, sabe? Hoje é ovacionado ações como traição, como homossexualidade, é ovacionado coisas que a Bíblia condena, tá? Então, tudo que nós temos conhecido nas Escrituras Sagradas, que se conhece na Bíblia, que é pecado, muitos já têm encarado como se não fosse. E isso tem feito parte do meio cristão. E a sociedade, num sentido geral, tem agarrado isso como se fosse um tesouro. E, na verdade, é pecado. E é o que vai conduzi-los ao inferno, tá? Por isso, o livro da vida será aberto naquele dia, no julgamento do juiz do trono branco ali. Porque não tem como alcançar a salvação se nós não nos rendemos aos pés de Cristo Jesus. Portanto, nós como igreja, nós temos que estar firmes nos caminhos de Deus, procurar servir a Deus fielmente, pecando de fato, porque somos seres humanos, mas sempre nos arrependendo e nos rendendo aos pés do Senhor. Porque o Senhor Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Não existe nada que precede o arrebatamento. O arrebatamento é iminente.
Não existe sinal para o arrebatamento. Ele pode acontecer a qualquer ocasião, tá? Então, nós que somos igreja do Senhor, que nós possamos estar firmes, nos firmar em Cristo, para que sejamos também noiva. Porque é só a noiva que será arrebatada, tá? Os mortos em Cristo, que também é noiva, serão ressuscitados, e nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, teremos nosso corpo transformado, tá? O que passar disso já não é mais noiva, não participa das bodas do Cordeiro. No período da grande tribulação terão salvos? Terão, porque nós vemos aqui na Bíblia. Mas passarão pelo período da grande tribulação. O que vai ser muito difícil, porque hoje não tem a grande tribulação. E nós não aguentamos. E às vezes deixamos até de buscar ao Senhor por conta dos problemas que são pequenos comparado à grande tribulação. Chuva de pedra de um talento, podendo ser de 20 quilos no talento grego, ou até mesmo de 60 quilos no talento babilônio, é algo muito catastrófico. Mas que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos livre e nos ajude a fortalecer-nos na força do seu poder. Vamos orar a Deus agora. E no próximo ensino, próxima sexta, a partir das 18h30, nós vamos dar continuidade na interpretação do livro do Apocalipse. Amém? Senhor Jesus, obrigado por tudo, graças te damos, Senhor é maravilhoso. Perdoa-nos por causa dos nossos pecados, Pai, nossos erros, e nos ajude. Nos ajude a alcançar mais o Senhor em nossas vidas, a nos firmarmos em Ti, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Nos prepara para que sejamos noiva do Cordeiro, Pai. Em nome de Jesus, abençoe Teu filho, a Tua serva, neste momento, o seu lar, sua casa, guarda de todo mal e entra com providência, Pai, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, reine em cada coração, que todos nós possamos dizer amém. Que Deus abençoe a todos grandemente, amados. Fiquem na paz.